Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway, somos uma agência de intercâmbio, vistos e imigração localizada no Canadá. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que é sempre pauta, né, entre os clientes. Sempre quando eu estou conversando com alguém assim, sempre surge essa dúvida se existe, né, ou qual que é a melhor idade para poder ir para o Canadá ou para estudar ou até mesmo para poder imigrar, tá? Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Bom, a princípio eu quero falar com vocês a respeito de dois aspectos, né? Que é o aspecto emocional e o aspecto funcional, né? Porque realmente idade é relativo, principalmente assim quando se trata de aspecto de você estudar, né? Então assim, quando você está planejando estudar no Canadá, realmente é bem relativo com relação à idade. Eu acredito que o aproveitamento seja diferente, né? Então, assim, aqueles que vão com uma idade, ou logo que termina o colegial, ou aqueles que vão um pouco mais maduro, depois dos 30 anos, ou perto dos 30 anos, eu acredito de verdade que o aproveitamento seja bem diferente. Eu até listei, assim, algumas ideias do que eu acredito que seja com relação às vantagens e desvantagens de você de você estudar, né, de você fazer esse intercâmbio tendo seus no início dos seus 20 anos, ou aqueles que já têm mais de 30 anos, tem por volta de 30 anos, que é mais ou menos a procura que a gente tem, né? E até um dado curioso, porque assim, mudou bastante o perfil das pessoas que hoje em dia têm procurado ir para o Canadá. Porque no começo, eu lembro que alguns anos atrás, posso dizer assim, de uns 3 anos, assim, 3 anos, 4 anos atrás, a procura de pessoas que realmente antes procuravam ir para o Canadá eram realmente as pessoas que ou estavam no meio da faculdade, as pessoas com idade no início dos early 20s, né, que a gente fala no início dos 20 anos de idade, assim, ou aquelas pessoas que tinham acabado de sair do colegial. Hoje em dia, a procura de pessoas com mais de 30 anos, pessoas que são casadas, recém-casados, com filhos, tem aumentado bastante, né? Então, assim, a gente realmente sente a mudança do perfil das pessoas interessadas em ir para o Canadá. E é justamente isso que eu quero falar um pouquinho hoje para vocês, assim, para poder passar o aspecto dos dois lados, né? Então, eu quero começar a falar sobre a parte de estudo primeiro, né? Quais são realmente essas vantagens e desvantagens. O que eu vejo, assim, a tomada de decisão para aqueles que são mais maduros, né? Então, assim, que passaram da casa dos 20, né? Já estão na casa dos 30 e pouquinhos, e estão realmente dispostos, né, a estudar um período no Canadá. Eu vejo realmente que é uma tomada de decisão um pouco mais difícil, né? Porque, assim, você está saindo da sua zona de conforto, e eu sei que causa aquele receio de, poxa, eu vou largar aquilo que eu estou construindo, eu vou largar o meu ambiente de trabalho. Então, assim, eu sei que pode causar realmente uma certa insegurança com relação a isso, que é diferente daqueles que, por exemplo, que muitas vezes vão, mas tem todas as despesas bancadas pelo responsável, pelos pais. Então, realmente, assim, a forma que as pessoas enxergam o intercâmbio é diferente. Por exemplo, eu listei aqui algumas, né, das principais vantagens que eu vejo com relação de você ir fazer um intercâmbio do início dos seus 20 anos, ou depois, logo depois que você se forma no colegial, tá? Então, assim, uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas já sabem, varia muito de perfil, mas realmente que quanto mais novo você for, mais fácil é para você aprender esse idioma, né? Então, assim, a grande vantagem realmente que eu vejo é que vai ser mais fácil para você realmente pegar o idioma, pegar a língua, né? Então, realmente é uma grande vantagem de você ir com a tua idade um pouquinho mais nova. Outra vantagem que eu vejo é com relação a oportunidade de você iniciar uma carreira. Então, assim, você saiu do colegial, você ainda não sabe aonde que qual curso que você vai fazer ou qual profissão que você vai querer seguir. E o fato de você fazer um intercâmbio vai realmente te abrir a mente com contato com pessoas, com outras oportunidades, vai amadurecer, né? Então, assim, realmente vai causar um amadurecimento até nas suas escolhas. Então, realmente é um fator positivo.
Outra coisa também que eu vejo é a probabilidade, aqueles que estão, né, com o seu, no final dos 18, 19, 20 pouquinhos anos aí, a pessoa muitas vezes ela tem a possibilidade de fazer um segundo intercâmbio, porque eu sinto que o aproveitamento é realmente diferente, né? Assim, no caso, às vezes, quando você está estudando, você está lá e você sabe que... Eu acho que a valorização do que é aquele intercâmbio, às vezes, não é encarada da mesma forma. E muitos deles, eu conheço várias pessoas que fizeram um intercâmbio pela primeira vez quando tinham 19 anos, 20 anos, e depois foram fazer um outro intercâmbio quando tinham 30 anos, 31 anos. Então, assim, a percepção é completamente diferente. Então, assim, muitos daqueles que estão fazendo intercâmbio nessa idade tem a chance ainda de amadurecer e depois fazer ou uma outra língua, um outro país, enfim. Mas ainda tem essa possibilidade que é diferente daqueles que são mais maduros, né? Outra coisa que eu vejo também é um potencial de mudança, porque assim, você está se formando, você está formando ainda a questão da sua profissão, aquilo que você vai querer fazer no futuro. Então, eu acho que é uma outra grande vantagem que tem com relação de você fazer um intercâmbio com uma idade um pouco mais nova. E realmente a questão da experiência e da independência, né? Então, assim, eu acho que até quando uns pais eles estão dispostos a poder mandar o filho para estudar, seja para fazer o high school, né, para fazer o colegial fora, ou mesmo para fazer o inglês, eu acho que é muito importante os pais entenderem com relação à maturidade, né, realmente dos filhos com quem eles estão mandando, para que eles entendam o quão precioso é esse período que eles vão passar no Canadá, de realmente eles entenderem que é uma fase muito proveitosa, sabe? Assim, se eles conseguirem tirar o máximo possível da experiência que eles forem ter. Eu vejo, assim, realmente os mais novos, eles tendem a querer abraçar o mundo, sabe? Assim, de tudo que eles estão fazendo. Então, assim, quer ir pra escola, quer sair com amigos, quer conhecer, quer turistar. E eu vejo que é diferente daqueles que são um pouco mais maduros. E vou falar um pouquinho das vantagens de você fazer um intercâmbio quando você já está no final dos seus 20, 30, ou até mesmo aqueles que têm mais de 40, 50 anos. Tem muitos programas hoje em dia para aqueles, principalmente programa de férias, né? Mas para aqueles que querem realmente ter uma experiência num outro país, um intercâmbio para quem tem 50 anos, para quem tem 60 anos, para você poder ter essa troca, né? De cultura, de experiência, e mesmo assim você ter essa bagagem de você ter esse segundo idioma, né? No caso. Uma das vantagens que eu vejo de você conseguir fazer o intercâmbio quando você tem mais dos seus, né, no final dos seus 20, com 30 e poucos anos, ou um pouco mais do que isso, é a sua preparação financeira. Porque é diferente quando você tem os seus 20 anos, seus 19 anos. Eu vejo muito pelo aspecto até dos estudantes que eu tenho, assim, né, que são nessa faixa etária. Eles não se importam em dividir apartamento com várias pessoas, dividem quarto, às vezes dormem dois na mesma cama. Então, assim, eles são muito mais propensos a passar por isso. E as pessoas que têm mais de 30, né, as pessoas que são um pouco mais maduras, elas já encaram de uma maneira diferente. Mas o fator principal que eu vejo com relação a você fazer o intercâmbio com uma idade um pouco mais madura é com relação ao foco. Então, assim, aquelas pessoas que se prepararam financeiramente, elas sabem realmente o que elas tiveram que abdicar para poder realizar esse sonho, para poder se preparar realmente, para poder fazer esse intercâmbio, para poder aprender. Então, assim, eu vejo que quando as pessoas elas são mais maduras e elas estão buscando, ou seja, um curso de idioma, ou um curso profissionalizante, eu vejo que realmente o aproveitamento ele é mais intenso. Por exemplo, algumas escolas que oferecem cursos, sei lá, até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Aqueles que são mais maduros, eles vão, porque eles sabem o valor, eles vão aproveitar ao máximo. Então, assim, eu escuto muito mais das pessoas que têm, que são mais maduros, que passaram dos 30 anos, assim, que eles tentam evitar, por exemplo, fica falando português, né? No caso, evitar falar o idioma materno, porque assim, realmente o aproveitamento é diferente. Eu vejo que realmente há uma dedicação muito maior daqueles que realmente estão indo com uma idade um pouquinho mais, vou falar avançada, mas assim, uma idade um pouco mais madura mesmo. Outra coisa também, eles são mais confortáveis, então assim, para viajar sozinho. Então depois quando a pessoa ela adquire uma maturidade, ela tem segurança da escolha que ela está fazendo.
como eu falei no início do vídeo, eu sei que não é fácil, por exemplo, de uma pessoa ela decidir sair do trabalho, ou aquelas que, sei lá, agora, né, com o tempo que a gente está vivendo no Brasil, que perderam o emprego, vão pegar uma rescisão, vão investir em estudar fora. Eu sei que exige um planejamento e uma estrutura diferente, né? Porque você sabe que vai ser a oportunidade que você tem ou de sair, né, do ambiente que você tá, tudo, e você recomeçar. E até falando nisso, nessa questão de recomeço, é uma coisa que eu vejo que o intercâmbio ele é muito favorável para as duas idades com relação a isso. Porque quando você faz um intercâmbio, se você é mais novo, é uma forma de você, com essa independência que você cria, é de você perder um pouco a timidez. Então, assim, aqueles que são mais tímidos, ou justamente, sei lá, as pessoas que, né, se sentem inseguras. Então, assim, o intercâmbio, ele acaba ajudando muito nisso, porque você acaba se vendo dependente de você mesmo, né? Então, é um grande benefício. Então, assim, eu acredito que seja muito, muito benéfico mesmo, né? Eu acho que realmente existe essa fase para as duas idades mesmo. A questão da conexão para aqueles que são, né, um pouco mais maduros também é outra possibilidade. As pessoas que estão se planejando para ir para o Canadá e elas sabem que, assim, a ideia é ir primeiro estudar ou o idioma ou estudar um curso profissionalizante, e ela tem a chance de conseguir contato, networking, alguma coisa assim, que vai fazer com que ela consiga se estabelecer no país, né? Então, assim, abre a possibilidade também dela iniciar a carreira dela lá, porque, assim, só estando no país mesmo é que a gente vê como que as portas elas podem se abrir, né? Então, assim, seja de um contato que você faça, seja, assim, de qualquer oportunidade que surja, principalmente para aqueles que estão indo fazer um curso profissionalizante, que você vai ter a oportunidade de você trabalhar. Então, isso realmente pode te abrir portas com relação a isso. Então, assim, eu sinto que a valorização daqueles que são mais maduros realmente quando fazem o intercâmbio é bem diferente. É um diferencial realmente. Eu acho que, assim, realmente tem, né, essas são fases diferentes. Como eu falei, assim, existem para idades completamente diferentes aquilo que a pessoa está buscando. Então, assim, seja um curso de curta duração, seja aquelas pessoas que estão buscando uma forma de migrar, coisa assim. Então, assim, existem cursos, existem programas voltados para todas as idades. O que eu aconselho, assim, independente da idade, principalmente para aqueles que querem se sentir um pouco mais confortável, né? De estudar, pesquisa a escola direitinho, vê se a escola ela oferece um programa voltado para aqueles que têm, por exemplo, mais de 50 anos, mais de 40 anos, mais de 60 anos, porque tem muito caso assim também. Então, assim, muitas escolas elas oferecem essa possibilidade. Existe até uma frase que eu acho muito boa, que eu sempre falo isso, assim, porque eu acho que o intercâmbio, quem tem a oportunidade, eu acho que sem dúvida, é um divisor de águas, assim, sabe, na vida da pessoa, porque você realmente, você muda a tua percepção em diferentes aspectos, com relação à cultura, pessoas, você sair da sua zona de conforto, realmente te impulsiona, sabe? Te impulsiona a te tornar uma pessoa melhor. E uma frase que fala, que eu acho que é muito boa, assim, as pessoas que acham que a infância é a melhor fase da vida nunca fizeram o intercâmbio. Porque realmente o intercâmbio, ele é intenso, ele é a fase que você tem onde, sendo mais maduro, sendo mais jovem ou não, mas assim, te traz uma maturidade, te traz uma experiência diferenciada. Então, realmente, se você puder, né, se você está buscando realmente essa chance de poder fazer o intercâmbio, seja de 30 dias para começar, aqueles que não podem sair do trabalho, mas assim, para poder ter essa experiência, vocês vão ver como que valoriza, né? A questão do próprio conhecimento e da questão pessoal da pessoa mesmo. Uma coisa que eu falo, assim, até com relação ao tempo, né, de estudo que a pessoa pretende fazer. Uma das coisas que eu aconselho é o seguinte, quando as pessoas me perguntam, ok, mas quanto tempo então eu vou, por exemplo, quem tem inglês básico, eu quero ir, Rebeca, eu quero ir para o Canadá e eu quero estudar 1 ano. Uma das coisas que eu não aconselho é você fechar, por exemplo, um programa de 1 ano direto, numa mesma escola, com o mesmo ritmo de ensino, porque a probabilidade do seu
do seu aprendizado cair, do seu aproveitamento cair é maior. É muito melhor que você mude o estímulo do aprendizado. Por questões de visto hoje, se você aplicar para um programa de até 24 semanas, o visto emitido vai ser de turista. Então, na troca de status é um pouquinho mais burocrática. Então, assim, as comprovações elas têm que ser um pouquinho mais enfáticas, né? Dependendo daquilo que você for querer fazer. Se você quer trocar o seu status de turista para estudante, mas tem essa possibilidade. Então, assim, até 24 semanas, que seriam 6 meses, né? Agora, se você sabe que você vai ficar um período maior, um período, um ano, o que eu acabo aconselhando para as pessoas que me procuram e elas querem saber informação de curso, informação do que elas podem fazer no Canadá? Eu realmente aconselho que ela feche pelo menos um período que garanta mais de 24 semanas para garantir o visto de estudante, mas eu acho importante que ela troque de escola, troque de curso, né, para poder mudar o estímulo de aprendizado. Até falando com relação à idade, principalmente aqueles que já estudaram e às vezes assim, já fizeram faculdade, tem pós-graduação, então assim, já passou muito tempo estudando e é comum cair o ritmo, né, do aprendizado. Então assim, por experiência própria mesmo e até em contato com as pessoas que eu tenho, né, diariamente, que sempre que estão estudando esse tipo de coisa, eu vejo que o ritmo do aprendizado ele cai mesmo. Então, assim, dependendo da pessoa, depois de 4 meses, o ritmo já começa a ser, já não é mais o mesmo daquilo que você estava no início. Então, assim, por mais que eu veja realmente que as pessoas maduras, né, assim, as pessoas que estão pagando muitas vezes do próprio bolso, elas sabem quanto custou realmente estar ali, né, tanto o esforço emocional, o esforço financeiro, tudo. Eu sei que a forma de enxergar realmente é diferente. Então, assim, eu aconselho que a pessoa ela feche um período maior. Então, eu sempre coloco mais ou menos 7 meses para poder garantir o visto de estudante, mas eu acho importante trocar esse período dos estudos depois, porque ou trocar de escola, ou trocar de curso, para poder mudar o seu estímulo. Então, isso é mais voltado para aqueles que têm um inglês básico, porque assim, eu pego muita pergunta nesse sentido. Que a pessoa, às vezes, ela tem uma qualificação, uma profissão bacana, uma profissão que tem demanda muitas vezes no Canadá, mas o inglês dela é básico. Então, assim, muitas vezes ela já tem esse conhecimento, já tem formação, tá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, mas o inglês é básico. Então, assim, você realmente manter o mesmo ritmo durante um ano, você estudando, né? Depois que você já passou por faculdade, muitas vezes pós-graduação ou outros cursos também, pode te causar um pouquinho de estafa, né? Assim, você pode perder um pouco da motivação. Isso é comum, isso é normal. Então, assim, eu realmente, vendo, né, experiências de várias pessoas, eu realmente aconselho que, a princípio, se você conseguir, para garantir o visto de estudante, isso se você não for fazer nenhum programa Pathway, né? Porque o Pathway que é o programa onde você vai primeiro para estudar inglês, quando você atinge o nível necessário, você consegue entrar no college sem precisar fazer prova do IELTS ou do TOEFL. Então, assim, vai depender do programa que você for fazer. Mas se, por exemplo, você realmente tem interesse em estudar, por exemplo, um ano ou um pouco mais, ou fazer alguma coisa assim, eu aconselho que você tenha essa troca. Ou ver se a escola oferece um curso diferenciado, você vai começar com business, você vai começar com inglês, depois você muda para o business, ou fazer algum curso que seja realmente interessante para a tua área, tá? Bom, o que eu queria falar também é com relação à parte de imigração, com relação à idade, que eu sei que é o que mais as pessoas, hoje em dia, elas têm buscado, né? Assim, é como eu falei, no começo eu sinto que teve uma mudança muito rápida em poucos anos aí, uns 3, 4 anos, a procura das pessoas que hoje realmente estão interessadas em ir para o Canadá. Antes, como eu falei no início, as pessoas tinham mais, buscavam aquelas que tinham na faixa dos 18, 19, 20 e poucos anos, e hoje em dia as pessoas com mais de 30 anos, às vezes mais de 40 anos, que realmente estão dispostas a iniciar uma nova carreira fora do Brasil. Como eu falei, assim, né, tem a questão emocional e tem a questão funcional, né, porque realmente idade é relativo. Então, assim, tem muitas pessoas que vão se sentir... Eu já ouvi isso, né, de pessoas falando assim, poxa, mas eu já tenho 35 anos, eu já tenho 38 anos.
é aquilo que você tem que colocar em mente mesmo, né? Assim, poxa, você tem 35 anos, você se vê fazendo aquilo que você está fazendo, assim, pelos próximos 30 anos, pelos próximos 20 anos, qual que é a sua motivação? Ou se você realmente tem força, se você tem disposição para você conseguir fazer uma outra carreira. O mesmo acontece, assim, com aqueles que têm 40, 50 anos. Para vocês terem uma ideia, falando em processo de imigração, o máximo que você vai pontuar com relação à idade serão 110 pontos se você aplicar sozinho para o Express Entry. E 100 pontos se você aplicar com o cônjuge. Falando numa média, aí o máximo que você atinge de pontos no Express Entry são 1.200 pontos. Então a gente está falando aí que com relação à idade, o máximo que você consegue é entre 100 e 110 pontos, depende se você está aplicando com o cônjuge ou se você está aplicando separado. Então, por exemplo, se você tiver entre 20 e 29 anos, o máximo que você vai pontuar é o ápice, né? É 100 ou 110 pontos. Então, assim, é o máximo que você vai conseguir. Porém, aqueles, por exemplo, que vão aplicar, eles pontuam até 44 anos, você ainda consegue pontuar. Você pontua 5 pontos se você aplicar com o cônjuge e 6 pontos se você aplicar sozinho. Então, assim, aqui a gente está colocando, né, agora a diferença tá menos de 100 pontos, né? Eu tô falando, assim, de uma diferença de 95 pontos, 94 pontos aí de diferença. Para aqueles que têm entre 20 e 29 anos ou para aqueles que têm até 44 anos. Então, assim, aonde que você pode focar? A idade, ela é um dos fatores que ajuda na soma de pontos, mas ela não é o único. Então, assim, no caso, às vezes você não vai pontuar tanto quanto uma pessoa de 29 anos, mas a sua experiência de trabalho pode ser mais alta do que a dela, a sua experiência educacional pode ser mais alta do que a dela e você pode somar mais pontos com esses outros aspectos também. E também com relação ao idioma, né? Porque o idioma ele conta muito pontos também com relação a isso. Então, talvez tirar um pouco o foco com relação à idade, eu acho que vai muito realmente do seu mindset, sabe? Daquilo que você está pensando com relação ao seu futuro, com relação a você mesmo. Então, eu acho que vale a pena levar em consideração, ok, talvez se você não pontuar tanto com relação à idade, não significa que você não consiga, porque você pode ter boas possibilidades para você pontuar através da experiência de trabalho, através do idioma, esse tipo de coisa. E aqueles que vão aplicar, por exemplo, com o cônjuge, vale a pena às vezes dar uma olhada, porque às vezes as pessoas elas chegam e falam assim, eu vou aplicar como principal, mas as diferenças às vezes de pouco tempo de idade, vamos supor assim, um casal que esteja aplicando uma pessoa com 29 anos e a outra que aplicou com 30 anos. Não cai tanto ponto, cai 5 pontos. Mas se for o caso, a gente consegue também colocar talvez a pessoa que seja um pouco mais nova como o aplicante principal para poder somar um pouco mais de pontos. Mas o importante aqui que eu queria passar para vocês é que a idade, ela ajuda, né? Assim, falando do aspecto de imigração, até 30 anos é a idade 29 anos é a idade que você mais consegue somar pontos. Até 35 anos é o que a gente mais vê as pessoas realmente conseguirem o convite para aplicar para a residência permanente. Mas assim, de novo, envolve outros aspectos também que você pode focar. Então, assim, a questão do idioma, a questão do inglês, mesmo que você não tenha o inglês ainda. Eu realmente desconheço, assim, pessoas que se propuseram assim, realmente a aprender o idioma, se dedicaram, elas realmente conseguem, independente da idade. Eu acho que é uma coisa assim que realmente tem que partir de quão interessado realmente você tá em fazer o negócio acontecer, né? Então, assim, e uma das coisas que realmente eu acredito é que a melhor idade para você aplicar hoje para uma imigração canadense é quando você está estável. Seja estável emocionalmente, seja estável financeiramente, com relação à sua família. Então, assim, eu acho que um aspecto acaba puxando o outro, mas eu acho que principalmente é com relação à sua estabilidade emocional, sabe? Assim, é que você está seguro daquilo que você está fazendo. Eu sei que imigrar envolve planejamento, né? Então, assim, não é planejamento e foco. Eu sempre falo isso para as pessoas quando eu estou conversando com elas, que eu sei que não é um processo simples, né? É um processo que demanda tempo, é um processo que demanda planejamento. Mas o importante é assim, as pessoas que realmente buscam ir para o Canadá, elas têm que ter esse foco.
realmente se manter estável na ideia daquilo que elas querem. Então, realmente, assim, você estar estável emocionalmente, você saber que você vai correr atrás daquilo, vai fazer realmente diferença com relação à sua aplicação. Tem outra coisa também que as pessoas, às vezes, elas falam quando elas estão aplicando, mas eu vou, tipo, eu tenho meus filhos pequenos, que às vezes as pessoas, elas se sentem inseguras até por conta disso. É muito comum, assim, eu acho que quem acaba sofrendo mais, às vezes, com a mudança, com a adaptação,